competência. Mas com essa situação... Então, bom, a primeira coisa foi isso. Então eu achava que a primeira coisa é restaurar a alta cultura. Isso é bem básico. Porque a alta cultura não é um enfeite, não é um adorno da sociedade. Ele é o centro da consciência da sociedade, meu Deus do céu. Se você acaba com aquilo, então você dispersa as consciências, cada um começa a viver no seu mundinho, no seu bairro mental, por assim dizer, e você não tem condição de você ter um diálogo nacional. Então você fala debate nacional, mas não tem debate nacional, mas só tem debate do bairro, debate distrital, no máximo, né? Isso quando não é um debate subjetivo, o nego inventando coisa e discutindo com ele mesmo. E uma vez conversando com o Roberto Campos, ele falou, puxa, se você faz uma revolução cultural, quanto tempo depois leva para ter uma expressão política? Pensando, eu falei, 30 anos. Então era o que eu estava calculando. Eu falei, bom, então para aparecer uma liderança política, depois de formada a liderança intelectual, pode surgir uma liderança política em 20, 30 anos. Acontece que o povo explodiu e foi para as ruas sem liderança. Essa é a coisa mais espetacular da história do Brasil. Talvez da história do mundo, porque nunca houve um negócio desse. Se você pegasse, vamos dizer, o pessoal que saiu na rua, né, na primeira passeata, já quem são os líderes? Não tem líderes. Você tem umas pessoas lá que estão convocando, eles servem para marcar a data. Eles não são verdadeiros líderes. É verdade. Nós estávamos conversando hoje isso, que como surgiu ao mesmo tempo em locais diferentes. Eu estava um dia na casa de uma amiga, a gente falando sobre a eleição, sobre o segundo turno. Eu falei assim, Cláudia, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para esperar, a gente tem que... Aí me ligou uma amiga, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente montou um grupinho. O Otávio estava contando que com ele também foi assim em casa. Eu preciso fazer alguma coisa. A gente foi se esbarrando com pessoas. Realmente um movimento foi espontâneo. absolutamente espontâneo e aconteceu ao mesmo tempo. Que começou em reação ao movimento teve aquele do passe. Do passe livre. Do passe livre. O governo organizou aquele quebra-quebra do passe livre, o povo viu aquilo e saiu na rua protestando em sentido contrário, contra o governo, e os caras perderam o controle. Daí na passeata, ignição num movimento que eles não controlavam. Que eles não controlavam, eles ficaram ali que nem o japonês estava dando a descarga na privada na hora da bomba de Hiroshima, tá entendendo? Havia uma linha de comando em todos os movimentos populares da esquerda, você tem uma linha de comando muitíssimo organizada. E agora você não tem nada disso. Quando eles falam, acha meus movimentos, o que o movimento vai fazer? Vai botar um negócio na internet. E o pessoal vai se quiser. Você não tem organização, não tem disciplina, não tem hierarquia. Não tem nada mesmo. E este é a diferença específica desses movimentos todos. Então, quer dizer, houve uma rebelião popular praticamente sem líderes. Tem pessoas que estão... Tem algum paralelo na história disso? Não tem. Não existe. Isso nunca aconteceu na história humana. Então nós não estamos avaliando direito, vamos dizer, o tesouro que nós temos na mão. De certa forma dá um ar de legitimidade para a coisa. Claro. Até eu escrevi um artigo na época de parem de querer liderar e sigam a massa. A massa sabe o que está fazendo. Os líderes nem sempre sabem. Este episódio que você contou prova. Tem cara aí que tem... eu tenho uma outra ideia melhor, vou fazer outra coisa. Disputa de ego, disputa de beleza. Este é um dos grandes problemas da mentalidade brasileira. A característica do homem medíocre é que ele julga tudo de acordo com a sua profissão. Se ele é advogado, ele vê tudo pelo lado jurídico. É legal. Se ele é milico, ele vê tudo pelo lado estratégico militar. Né? Se ele é psicólogo, é só pelo lado psicológico. Então, isso aí não funciona, evidentemente. O que você precisa ter uma concepção global da sociedade, onde leva todos os fatores em conta. Eu me lembro que em 2002 eu criei no Paraná um grupinho que eu chamava Grupo de Estudos Ibn Khaldun. Por que eu botei o nome de Ibn Khaldun? Ibn Khaldun foi o primeiro historiador que conseguiu juntar todos os fatores no estudo da história. Econômico, social, cultural, religioso, psicológico, tudo. Eu falo, é desta concepção que nós precisamos. Né? Infelizmente o grupo não pôde ir para frente, porque acabou o dinheiro. Mas a ideia era essa, mapear o conjunto da situação. Então, essas coisas acontecem por causa disso. As pessoas não têm formação suficiente para fazer uma análise estratégica correta. Porque é tudo visto com uma maneira, assim, muito limitada. Então, eu queria perguntar para os colegas dos grupos aqui. Pelo que o professor está explicando, o que ele está falando dos líderes não significa uma pessoa, mas uma ideia única. Uma organização. Uma organização, mais do que uma pessoa. Essa organização, claro, se você tiver um escritório, uma sede, uma equipe de análise, ela é jóia. Mas se tiver apenas um grupo, ok, vamos por um caminho único, já é um passo.
A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vocês acham, em função do que já aconteceu antes, que se a gente viesse de novo com uma ideia, digamos para o 15 de novembro, sempre tento pegar, não era tão bom quanto o 7 de setembro, mas tentar pegar uma data nacional. Pegasse um 15 de novembro, fizesse de novo uma construção da história, o entendimento da importância de gerar o impasse. E o impasse, ele significa um monte de gente num lugar específico. Antes disso, eu estou falando da desobediência civil e das ações. Das ações Junto com isso. Não, essas tem que criar, para você chegar no impasse, tem que começar com a desobediência civil, Pode tem que começar começar com a isso. essência pacífica e Claro. ir num crescendo até chegar no clima. Certo, mas em algum momento a gente precisa ir para Brasília. Não é para na Paulista, é em Brasília, é no Palácio do, é na porta do Palácio do Planalto. 100 mil, 10 mil pessoas na São porta suficientes, do são Palácio suficientes. É melhor do que 1 milhão na Paulista, porra. Mas sem sombra de dúvida. É isso Sem que sombra de e a gente dúvida. não conseguiu botar 10 mil numa unidade. E não conseguiu, porque quando vem a ideia, tem caras que furam. A pergunta que eu faço para vocês, e é para vocês: se a gente de novo vier construir essa ideia dentro do espírito de liderança, se você acha que esses caras que furaram, eles vão entender e falar, não, ok, vamos agora por esse caminho, ou vai passar um tempo e o cara vai dar outro? Você perguntar se as pessoas vão entender ou não é um problema de cultura. Se você não tem, vamos dizer, uma certa consistência de unidade cultural, as pessoas entendem as coisas de maneira absolutamente fortuita e subjetiva. Você não tem um campo comum de diálogo. Este é o problema do Brasil. Como? O cara é formado em Harvard, E daí, pior ainda, tem MBA em Harvard. você sabe o que é Harvard? O Barack Obama, que é um analfabeto, escreve como um garoto de ginásio, mau garoto de ginásio, foi diretor da revista de direito de Harvard. Harvard não é mais a mesma coisa. Harvard acabou, meu Deus do céu. Agora, no Brasil, eles têm adoração por Harvard, por New York Times, por tudo que é decadente e podre nos Estados Unidos, eles ainda acham que é aquela maravilha. Isso também é sinal de incultura. Por exemplo, o pessoal lê o New York Times. O New York Times, meu filho, teve que alugar metade do seu edifício para pagar dívida. Está falido. Harvard acabou. A hora que você bota o Barack Obama para chefiar o departamento de direito, acabou tudo. Qualquer jornal teria fechado as portas já na década de 40, quando o principal jornalista do jornal faz uma matéria dizendo que era mentira que o Stalin tinha matado de fome a Ucrânia. Claro, até hoje no New York ganhou o Times Pulitzer por tem causa a sala disso. Walter Duranty tem lá no New York Times até hoje. Então, a credibilidade do New York Times é zero. Aqui você pega, por exemplo, você tem no rádio, você pega o Rush Limbaugh é ouvido por 30 milhões de pessoas todos os dias. Este é a mídia. O New York Times não é mais. É ele, o Michael Savage. Hoje, no Brasil, o rádio, por exemplo, está tendo o Reinaldo Azevedo, que está assumindo um espaço hoje de jornalista, apesar de ter as suas... Então, o pessoal no Brasil não sabe qual é a verdadeira situação da mídia americana e fica seguindo esses modelos. E o problema que você está falando, de que, vamos dizer, que existem essas divergências de última hora, um sujeito fura o esquema, é porque você não tem uma visão comum. Você não tem cultura, não tem visão comum. As pessoas, elas seguem a sua própria cabeça, arbitrariamente. Nesse caso desses caras que ele está falando... Então, também é tem isso outra que agenda. aconteceu. Este movimento que aconteceu, ele é muito bom. Esse cara tem agenda também, Mas tem essa daí. esse movimento veio antes de você ter a retaguarda cultural necessária. E agora, como é que faz? Não sei. Então, vamos É começar. novidade demais, né, professor? Agora já começou, Inverteu a não pode parar mais. Inverteu a receita. Nós temos que ir em Pra frente, aproveitar que a gente. indignação tá subindo. É, Mas eu acho que esse é o ponto. esse porque momento- Às vezes não adianta ter. Nós estamos Nem só tudo tem iniciativas que não são receita. pensadas, ou- É. Agora, é que importante acontece dizer o esse seguinte, tipo de coisa. eu não falo em nome de nenhum grupo, eu não estou É em nenhum verdade. grupo. Então, eu não tomei decisão nenhuma. A minha função é analisar a coisa e dizer, olha, isso aqui dá para fazer, aquilo ali não dá para fazer, e é isso que eu estou fazendo. E professor, a gente vai, né? Porque assim, na verdade, a gente não tem uma receita, diferente do Foro de São Paulo, que tem lá a receitinha dele, que já foi testada lá, e ele sabe o que tem que fazer. Nós não, a gente está dirigindo um carro e a gente não tem um farol, uma luz, a gente está indo no escuro também. O Foro de São Paulo, ele se baseia numa tradição de 150 anos de Exatamente. debate interno do movimento comunista. Eles têm uma unidade de linguagem, eles se entendem uns aos outros. Imagina o seguinte, imagina que nós estivéssemos aqui no PT no final da década de 80, década de 90. Nós queremos chegar à presidência do Brasil. Saberia o que fazer, tinha uma Eles já receita. tinham um grupo de amparo gigantesco. Claro, como o professor está claro, colocando. claro. Nós E estamos não temos nada, nós inovando estamos aqui. começando agora. A gente tem vontade, a gente tem Então, isso indignação. aqui é assim, é uma multidão de bebês contra meia dúzia de velhos safados. Essa que é a verdade. É verdade.
Né? É assim Nós que a somos gente bebês se sente, nessa coisa. mas a gente tem, sabe o quê? A gente tem o coração, a gente tem o sangue que pulsa nas veias, a gente tem essa convicção de que a gente está do lado do bem. A gente tem a força. A gente tem uma força moral também, sabe? Nós temos até a força E física, nós temos a maioria. Nós temos. Né? E eles não têm força militar para nos opor. Graças Eles não a podem Deus. sair matando a Graças multidão. a Eles não Deus. têm meios para fazer Porque o isso. nosso exército Então tá nós fora estamos disso. com tudo. Estamos com tudo. Só falta o seguinte: esses caras que estão lá, eles estão em cargos onde eles foram postos por nós mesmos. Né? E eles ainda têm a caneta na mão. Por Eles estão enquanto. com a inércia de estarem aí. Então o que nós sentados temos que na fazer? cadeira. Se a sua caneta não funcionar mais, meu filho, nós não vamos obedecer. Nós não reconhecemos você como governo. Não reconhecemos a presidente da República, não reconhecemos o vice, não reconhecemos os deputados, não reconhecemos os senadores, não reconhecemos ninguém. Por quê? Foram todos eleitos numa eleição fraudulenta. Então nós queremos novas eleições, limpas, com voto distrital, com recall, com tudo, reconstituir a estrutura da nação. Então, em vez de defender as instituições, não, tem que demoli-las. Essas instituições foram feitas para criar a situação na qual nós estamos, para defender essa turma do PT até o fim. Então, tem que derrubar as instituições, evidentemente, e criar outras, de acordo com a vontade popular Ou tem o soberana. poder instituinte, né, de criar Claro. instituições e revogá-las quando ele quer. Né? Mas Agora, o a gente Biel precisa... O Biel colocou uma questão prática, do tipo, tá,